Aleluia. Saúde a todos, irmãos, desta manhã, na imaculada paz que o Eterno tem nos dado, para que possamos juntos celebrar o seu imaculado nome neste dia, o dia do sábado, o dia que o Eterno preparou para o seu louvor, para o seu agradecimento. E nós estamos aqui reunidos nesta manhã para juntos celebrarmos ao seu imaculado nome, estudando a sua palavra. Convido a todos nesta manhã a abrir suas Bíblias para fazer uma leitura textual da mensagem deste dia. Se encontra em Atos, capítulo 17, 24 e 25. O Eterno criou o mundo e tudo o que nele há, sendo ele o Criador dos céus e da terra, não habita em templo feito por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Em Hebreus 10, versículo 5, diz o seguinte: portanto, a respeito da sua vinda ao mundo foi dito: sacrifício e oferta você não quer, mas um corpo você preparou para mim. Muito bem, amados irmãos, como nós falamos numa leitura textual nesta manhã, hoje estamos estudando, o assunto nosso hoje é o Eterno habita em seu Filho, o Mashiach. Já mostramos no estudo passado que o Eterno tem prazer de habitar em seu Filho, o Mashiach, pois essa foi a vontade do Pai Celestial, Pai do Pai Eterno. Habitar, nós vimos isso lá no ato do batismo, quando o Mashiach está saindo da água, o Eterno se manifesta ali e diz que este é meu Filho amado em quem tenho o prazer de habitar. E aqui em Colossenses, no capítulo 1, versículo 19, capítulo 2, versículo 9. Versículo 19, capítulo 1. Porque foi da própria vontade do Pai depositar nele toda a plenitude. Capítulo 2, versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude do Eterno. Vimos aqui que essa é a vontade do Pai, e se ele está habitando ali, vimos que o Mashiach, o corpo do Mashiach, é o corpo do próprio Eterno, conforme está no capítulo 1, ainda 1 de Colossenses, versículo 15, que diz: o qual é a imagem visível, um corpo visível, uma pessoa visível, né, do Pai invisível, pois o Pai é Espírito, e o Pai Espírito nem nunca homem, nem nunca ouviu, mas ele foi revelado, o Filho, diz que o Filho engenho está no seio do Pai e o fez revelar. João capítulo 1, versículo 18 revela isto. Então aqui vimos que a imagem do Pai invisível é o corpo do Filho, o corpo visível do Filho, o qual é o primogenitor da criação. Então, sendo assim, nós temos habitando no próprio Mashiach toda a plenitude do Pai Celestial. Plenitude significa o quê? Perfeição. Ali planificação, né? Tudo do Pai estava inserido no Filho. No momento que o Filho ele passa a habitar no Filho, o Filho passa a ser sua habitação na terra entre os homens, para ser o tabernáculo do próprio Criador, do próprio Eterno. Como nós vimos na leitura inicial de Atos 17, 24, deixou bem claro que o Eterno, o Criador dos céus e da terra, ele não habita em templos feitos por mãos de homem. E no capítulo 10 de Hebreus, versículo 5, foi no dito que quando ele, para entrar no mundo, isto é, com a missão de cumprir a sua missão de salvar a humanidade, ele não quis sacrifício de oferta, mas que um corpo lhe foi preparado. Então, ele preparou um corpo onde? No ventre de Miriam, porque chegou o tempo determinado, e conforme Gálatas 4:4, o Eterno agora vai enviar seu Altíssimo, vai enviar seu Filho nascido de mulher,
nascido em uma cultura que era contrária à Torá, no caso, os hebreus, os judeus, os Yaldim, né? Então ali está nascendo um homem hebreu que vai ser gerado, nascer uma criança, torna homem, que ele vai, como diz o texto do profeta, ele vai comer manteiga e mel até que saiba discernir uma coisa da outra, isto é, até que ele se torne adulto, e quando ele é adulto, aos 30 anos, começa o ministério de redenção na terra, e aos 33 ele termina dando a sua vida por nós, uma dele, no nosso lugar, para nos remir. Então ali estava a obra do Eterno concluída, a obra de redenção concluída para a humanidade. Pois a palavra diz que, segundo a Torá, segundo a lei do Antigo Testamento, quase todas as coisas se purificavam com sangue, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então ali com aquele sangue derramado, estava concluindo-se ou se realizando a remissão dos nossos pecados. Então vimos aqui nesses textos, o último nesse texto 1, verso 19 de Colossenses, diz para nós que, como nós temos aqui no verso 19, cadê ele aqui para mim? Porque foi da própria vontade do Pai. Quer dizer, o Pai teve essa vontade. Por quê? Porque era o único meio que o Pai tinha para salvar a humanidade, porque sem não há remissão de pecado. Então, quando vai dele? Depositar nele toda a plenitude, toda a perfeição. E agora no capítulo 2 de Colossenses, mesmo capítulo de Colossenses, capítulo 2, verso 9, ele vai dizer para nós que nele, né, habita, né, capítulo 2, verso 9, porque nele habita corporalmente, no corpo do Mashiach, habitava quem? O que ele estava habitando ali? Né? Toda a plenitude do Eterno, mais uma vez, toda a plenitude, que ele estava habitando o Eterno, em sua plenitude, em sua totalidade. Né? Ali estava a virtude, o poder pleno e eterno na pessoa do Mashiach. Então, o Mashiach, isto significa que ali está habitando em sua carne. Quando diz no Mashiach, significa em sua carne. Né? Ele está habitando corporalmente, com toda a perfeição do Altíssimo. A Yahweh dos Exércitos, que é o nosso Altíssimo, está habitando em seu filho, o Mashiach, o Filho, aquele que veio para dar a sua vida por nós no madeiro, em nosso lugar. Se assim não fosse, estaríamos diante de 2 ou mais salvadores. E isto, um absurdo, um erro muito grande, escriturístico, porque não existe 2 salvadores, 2 criadores, né? 2 donos, 2 consoladores, não existe. Então, se o Mashiach for um, o Filho for um e o Pai for outro, cada um for uma pessoa distinta do outro, tiver um corpo diferente, então aí nós estamos diante de uma situação muito difícil, porque a palavra vai dizer para nós que o Pai é o Salvador único, não há outro além dele, e aí ao mesmo tempo vai aparecendo o Filho dizendo que ele é o Salvador, né? E não há salvação em nenhum outro nome a não ser o nome do Filho. Então teríamos 2 Salvadores. Então, a palavra aparece dizendo que o Criador é o próprio o eterno, o Pai Celestial. De repente aparece a Bíblia dizendo que o Filho, que criou todas as coisas por meio da palavra do seu poder, ele é a primogênito de toda a criação. Então, precisamos analisar com profundidade as Escrituras, para que vemos que é do erro de adorar, adiante adorando 2 salvadores, 2 criadores, né? Pois já sabemos que o verdadeiro Salvador é o Pai Celestial, e não podia haver outro Salvador. Então, se o Mashiach, não sendo o Pai Celestial, habitando nele, fosse o Salvador, um outro, estaria contra as Escrituras. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1, nesse texto, Shaul nos mostra como acontece a salvação do Eterno para os seus, para a humanidade perdida que está na terra. Leamos o texto. 1 Timóteo 1, versículo 1 diz o seguinte: Eu, Shaul, emissário de Yahushua, o Mashiach, por ordem do Eterno, nosso Salvador, por meio de Yahushua, o Mashiach, a nossa esperança. Então, quer dizer, o Eterno trabalha na salvação da humanidade por meio daquele que ele enviou, por meio do Mashiach gerado no ventre de Miriam. Né? Então, nós vimos aqui no capítulo 4 ainda, versículo 10 de 1 Timóteo, diz o seguinte: o eterno, vivo
que é o Salvador de toda a humanidade. Quem é o eterno vivo, que é o Salvador de toda a humanidade. Vamos ver, né? Lá nós vimos que o eterno nosso Salvador realiza por meio do Mashiach. Aqui a salvação por meio do Mashiach. Aqui nós estamos encontrando agora em 1 Timóteo 4,10 que o eterno vivo, né, que é o Salvador de toda a humanidade. Então vamos ler o texto, versículo 10. É por isso que trabalhamos e lutamos, porque temos depositado a nossa esperança no eterno vivo. Você viu que lá no capítulo 1, versículo 1, diz que o Mashiach é a nossa esperança. Agora aqui nós estamos dentro do capítulo 4, versículo 10, dizendo que temos depositado nossa esperança, que é no Mashiach, no eterno vivo, que é o Salvador de toda a humanidade, especialmente dos que creem. Então, o eterno é o Salvador único, né? Então, no capítulo 2, verso 3, fala do eterno, do nosso Salvador também, diz que o eterno é o nosso Salvador. Capítulo 2, versículo 3, 1 Timóteo ainda diz: pois isto é bom e agradável diante do eterno nosso Salvador. Então, quem é o eterno? Quem é o nosso Salvador? O eterno, o Criador. O Yud-Rei vai vir lá da eternidade. Tito capítulo 2, versículo 10. Aqui Shaul fala da doutrina, a doutrina verdadeira, a doutrina do nosso Salvador. Então vamos ver aqui o que diz o texto. E que não furtem nada dos seus donos, pelo contrário, que eles demonstrem perfeita lealdade, para que em tudo seja ornamento da doutrina do nosso eterno, o Salvador. Mais uma vez dizendo que o eterno é o nosso Salvador. No capítulo 3, ainda Tito 3,4, vai confirmar essa verdade dita no 2, versículo 10. No capítulo 3, versículo 4, diz-nos o seguinte: mas quando o eterno, nosso Salvador, quer dizer, o eterno aqui é o Salvador. Quem é o Salvador? O eterno. Revelou a sua bondade e o seu amor para com toda a humanidade. Quer dizer, quando foi que ele revelou o seu amor, a sua salvação, a sua bondade para com toda a humanidade? Foi que revelou este amor tão grande. Disse o apóstolo Shaul que ele provou nesse amor para conosco quando o Mashiach morre por nós, quando éramos ainda pecadores, quando nós éramos ainda pecadores. Então isso aprovado, esse amor foi revelado no Mashiach, nossa esperança. E aí o Eterno passa a salvar a humanidade através do corpo do seu Filho, o Mashiach. Por isso que o Mashiach é o Salvador, porque ali é o corpo que vai ser imolado no madeiro, derramar o sangue pelos pecadores. Mas quem está realizando a salvação, naquele corpo, é o próprio Eterno. Ele é o Salvador único e não há outro. Não pode haver o Salvador, o Eterno ser o Salvador, e o Filho do Eterno ser outro Salvador, como é pregado hoje nas religiões. Todos esses textos são unânimes em afirmar que o Salvador é o Eterno, que é Yahweh, o Pai Eterno, o Pai Celestial, e não há outro. Agora vejamos outros textos acerca do Filho, né? Nós vimos esses textos aí mostrando que o Salvador é o Eterno, o Criador de toda a humanidade. Então aqui nesses outros textos, vamos ver agora em seguida, vai nos falar acerca do Filho também como Salvador. Então vamos ler aqui Filipenses capítulo 3, versículo 20. Esse texto de Filipenses 3, versículo 20, ele vai nos mostrar, né? Ele vai nos mostrar que o Mashiach, Yahushua, é o Salvador. E agora, como é que vai para a situação? Vamos ver aqui alguns textos, depois comentaremos sobre esse assunto. Diz o texto, Filipenses 3, versículo 20. Nós, porém, somos cidadãos dos céus, de onde esperamos o libertador, o Salvador, Yahushua, o Mashiach. Bom, quem está para voltar à terra buscar os seus eleitos? Yahushua, o Mashiach,
porque aquele que subiu é o mesmo que desceu. E quando ele, na sua ascensão aos céus, os anjos se aproximaram dos talmidim que estavam ali olhando para os céus, em Atos capítulo 1, e vai dizer que esse Yahushua que foi assunto subir aos céus, se subiu em cima dos céus, ele vai voltar da mesma forma como ele para o céu ele vai voltar da mesma forma, sendo visto, né? O seu corpo subiu, o seu corpo vai descer. Então quem vai voltar, buscar a congregação, os eleitos na terra, é o próprio Yahushua, como o libertador, o salvador. Mas por que ele é o libertador e salvador? Porque Yahushua é o corpo real, visível, do eterno e do Pai invisível que habita nele. Então, ali não são dois, é um só. Por isso que em João 10,30, o Mashiach diz: eu e o Pai somos um. Porque o corpo, aí o Mashiach, o Filho, era o templo, a morada do próprio Pai Celestial, que é Espírito, gente. Como vimos o texto de Atos 17, ali 24, o Eterno não habita em casa feita por mão de homens. Ele habita aquele corpo que ele mesmo erguiu, que ele mesmo levantou, que ele mesmo preparou para a sua habitação na terra. Então nós vemos aqui que mais outro texto que vai nos provar que o Salvador é Yahushua, o Mashiach, que é o Shua, como está na nossa Bíblia Imaculada, né? Eu falei 1 Timóteo, amados. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10, diz-nos o seguinte: mas agora ela foi revelada publicamente por meio do aparecimento do nosso Salvador Yahushua, o Mashiach, o qual destruiu o poder da morte e por meio das boas novas revelou a vida que dura para sempre, a vida eterna. Então, por meio das boas novas, pregação das boas novas, nos é revelado a salvação eterna no Mashiach. Nós vemos que esta bênção prometida acerca da salvação de vida eterna, ela já estava proposta desde os tempos eternos, como diz aqui o texto, mas que agora foi revelado, né? Agora foi revelado, como está escrito aqui no versículo 10, publicamente, por meio do aparecimento de quem? Do nosso Salvador, Yahushua, o Mashiach. Então, o Salvador, Yahushua, o Mashiach, apareceu para quê? Para a realização da salvação do eterno. Era por meio dele, só por meio dele, e unicamente por meio dele, nenhum outro, que o eterno salvaria a humanidade. Porque o eterno dos céus da terra não vê nenhum justo, não há quem entendesse verso bem. Então o eterno toma providência, o seu próprio braço lhe susteve e lhe trouxe salvação para a humanidade, ou seja, ele estabeleceu o método, a regra, o meio pelo qual ele salvaria a humanidade. E este é o meio único, por isso que Kefa, ali em Atos capítulo 4, versículo 12, ele diz que não há salvação em outro nome, né? A não ser o nome de Yahushua, Mashiach, porque debaixo do céu não foi dado esse nome a nenhum outro homem, mas só aquele homem que foi o corpo, nascido de Miriam, que era um corpo preparado pelo Eterno para nascer na terra, para ser o nosso Salvador, ou seja, para ser a habitação do nosso Salvador, pois nele habita corporalmente no seu corpo toda a plenitude do Pai Eterno, do Pai Celestial. Então eu querer que o Pai seja um, e que o Filho seja outro, que o Espírito, como diz as religiões, o Espírito Santo seja outro, então é um absurdo, porque não está de acordo com a Escritura. Então isso é doutrina apostatada, isso, como diz Shaul, isso é doutrina de demônio, para enganar as pessoas, para levar as pessoas à perdição, à destruição. Isso é perversão daquele que é direito, né? Então nós vemos aí que Yahushua Mashiach é o nosso Salvador, porque nele está o Eterno. Essa é a razão pela qual. Então Tito capítulo 1, versículo 4, nos afirma ainda com segurança este assunto. Diz o texto, Tito 1, verso 4. Escreva essa carta a você, Titus, diz Shaul, o emissário, né? Meu verdadeiro filho na fé, que nos é comum. Desejo a você a graça
que aqui é graça, que é benevolência, e Shalom, que é paz, da paz do Eterno, o Pai, por meio de Yahushua Mashiach, nosso Salvador. Então aqui, aqui está dizendo, o Puxal está dizendo, e ele conhece muito mais que qualquer um de nós, conhecia esse assunto mais que qualquer um de nós, qualquer um ser humano, está dizendo que a paz, as bênçãos, a benevolência, chamando aqui de graça, na nossa Bíblia, diz que é da paz do Eterno, o Pai. O Eterno é o Pai. Mas isso vem por meio de Yahushua. Quer dizer, Yahushua é o canal, Yahushua Mashiach é o canal pelo qual o Eterno usa para nós. E já o chama de nosso Salvador. Por quê? Porque já tinha a convicção que no Mashiach o homem estava habitando plenamente o Eterno. O Eterno estava habitando ali com toda a plenitude da perfeição. Ele não tinha essa dúvida. Então nós precisamos ter essa convicção, essa certeza, para que não venhamos desfalecermos na fé que temos, para que não venhamos perder a esperança, porque o Mashiach é a nossa esperança de sermos salvos pelo nosso Salvador, o Eterno, que trabalha, que habita, que age para nosso favor na vida do Mashiach, o seu filho enviado. Então, o Mashiach passou a ser o corpo, a habitação do Eterno. Por isso que ele diz, ele tem prazer em habitar em seu filho, porque no seu filho, ele vai agora salvar a humanidade, por meio do sacrifício do seu corpo, do madeira do seu seio em nosso lugar. Então nós vemos aqui, amados, que ainda Tito, no capítulo 2, versículo 13, Shaul continua falando acerca do Mashiach sendo nosso Salvador. Capítulo 2, versículo 13. Diz o texto, aguardando o bendito cumprimento da esperança, mas falando da esperança posta no Mashiach, né? Que a nossa esperança está posta nele, infalível, na qual aparecerá o resplendor. Quer dizer, a nossa esperança de vida eterna, a esperança da volta do Eterno nesse mundo, da volta de Yahushua Mashiach, da volta de Yahushua, o Criador. Ele vai voltar nesta terra. Diz aqui que ele vai voltar, quando aparecer o resplendor do grande libertador Yahushua. Nós vimos no texto anterior que o Yahushua é o libertador. E nós temos essa esperança. E aqui está dizendo que o grande libertador é Yahushua Mashiach, nosso Salvador. Então vimos aqui, amados, que quem vai voltar a buscar a congregação, buscar os eleitos, é o próprio Mashiach. E ele vem, o Yahushua Mashiach, né? Yahushua Mashiach, porque Mashiach é o corpo, é o homem, aquele corpo planificado, que foi entronizado nos céus. E ele volta a buscar os eleitos, aqueles que creram em sua palavra e guardaram os seus mandamentos, creram em seu imaculado nome, que separaram-se do mal e viveram uma vida planificada diante dos seus olhos, separado do mundo dos seus pecados, não fazendo a vontade do inimigo, mas a vontade sempre do Pai. Então esse povo, Mashiach, Yahushua Mashiach, cercado de esplendor celestial, como o Salvador, que é Criador e Salvador. Aqui a palavra vai dizer para nós que ele também é o nosso Criador e Salvador. Então aqui está dizendo que é o nosso libertador, que ele nos liberta, o Salvador, que ele nos salva. Então, o libertador e Salvador está inserido na planificação do corpo do Mashiach, no qual o Eterno habita. Por isso que ele é o nosso Salvador. No capítulo 3, no título ainda, versículo 6, no 3, verso 6, diz para nós o seguinte, e ele derramou generosamente o seu Ruach, o seu Espírito, né, sobre nós, por meio de Yahushua, o Mashiach, nosso Salvador. Então, os eleitos, hoje os filhos do Altíssimo na terra, eles receberam o derramar do Espírito eterno, do Espírito imaculado, por meio de quem? Por meio de Yahushua Mashiach. Ele prometeu derramar sobre nós o seu Espírito imaculado, né? Então, quando ele fez essa promessa, ele como homem faz a promessa, derramar, e ele mesmo quem derrama sobre nós o seu Espírito por meio da fé que temos em seu
Imaculada no meio, ele faz isso como? Como nosso Salvador, o Mashiach. Então nós estamos aguardando o resplendor da sua vinda, aquele que derramou o seu rua, no qual nós obedecemos a sua palavra, por sermos guiados em toda a verdade. Porque Yohanan, capítulo 16, verso 13, diz que quando o rua, que é o Espírito, vem sobre nós, vem na congregação, vem no eleito, então esse rua vai guiá-lo, vai guiar essa pessoa, ou esse coração, esse povo, em toda a verdade. Então nós ainda temos aqui no capítulo 3, versículo 6, é o que acabamos de ler, segunda Kefa, capítulo 1, né? Segunda Kefa, que é conhecido como segunda Pedro, né? No capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: eu, Shimon Kefa, servo e emissário de Yahushua, Mashiach, escrevi essa carta a vocês que, por causa da bondade e da justiça do nosso Criador e Salvador Yahushua, peraí, gente, o Mashiach, né? Alcançaram uma fé tão preciosa quanto a nossa. Então, os emissários, chamados de apóstolos, tinham uma fé preciosa. Não podemos negar isso. Às vezes ficamos questionando por que fazia tantas maravilhas na vida dos apóstolos não acontece na nossa. Porque a nossa fé não é preciosa quanto a dele. Mas ele está dizendo aqui que para os eleitos que estão ligados na doutrina do eterno, que estão na esperança, que aguarda a bondade, justiça do nosso Criador e Salvador Yahushua, ele diz que nós temos como alcançar uma fé semelhante à fé deles, dos emissários. Importante aqui é que ele diz que nós temos aqui como nosso Criador e Salvador Yahushua Mashiach. Mas quem é o Criador? É o Eterno. Quem é o Salvador? É o Eterno. Quem é o Libertador? É o Eterno. E como é que o Eterno faz isso? Através do Mashiach, o seu filho, o corpo gerado no ventre de Miriam. Então, mais uma vez, amados, vimos aqui do texto provando que não existe duas pessoas no Eterno, três pessoas no Eterno, como uma suposta trindade. Não existe a questão do corpo do Pai, corpo do Filho e corpo do Espírito Santo, são três corpos diferentes, três pessoas diferentes, apenas um corpo, pois a palavra lá em Efésios, capítulo 4, o Shaul vai dizer para nós que há um só corpo, uma só esperança, um só rua, um só Salvador, um só Criador, um só Pai de todos e sobre todos e por todos. Então, não são dois, nem três, nem vários. O único, é um único ser, um único poder. Precisamos ter consciência para não perdermos a nossa salvação. Esse é o ser humano, se o homem ou mulher passar a crer no Eterno com essa variação de convicção religiosa, ele não vai ser salvo. Então vai perder seu tempo na congregação, na igreja, sendo crente a vida toda e acaba se perdendo, sendo condenado. Porque a salvação só existe dentro do plano redentor do Eterno, através daquilo que ele estabeleceu, daquela obra que ele estabeleceu, que é o corpo de seu filho, nascido na terra, para dar o seu sangue em nosso lugar. Aí, ainda no versículo mesmo, 2 Kefa, capítulo 1, versículo 11, vai dizer para nós o seguinte: e assim lhe será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso libertador e salvador, Yahushua, o Mashiach. Quer dizer, precisa haver em nós uma vida separada do mundo, dos seus pecados, uma vida em harmonia com a palavra, e uma vida harmoniosa com a palavra é aquela vida que você tem, aquela pessoa que tem convicção da sua fé, tem convicção do que está escrito da eternidade, do plano salvático do Eterno, tem convicção de quem é o seu Criador, de quem você está adorando. Você saber, ter convicção que você é filho do Altíssimo, e como filho do Altíssimo, por guardar a sua palavra, por crer na sua palavra como ela é, o inimigo maligno não vai lhe tocar, a mentira não vai lhe envolver, o pecado não vai te contaminar, porque tu estás lavado pelo sangue do Mashiach, o Filho do Altíssimo, aquele sangue devido no madeiro, e por isso você está purificado de todos os seus pecados, e agora você é filho do Altíssimo. E os que são do Altíssimo, que são do Eterno, o maligno não pode tocar, amados. E temos que ter a convicção disso, nós somos do Eterno.
Então, nossa esperança precisa estar fundamentada no nosso Salvador, Libertador, Criador Yahushua, o Mashiach. Ainda no capítulo 2, versículo 20 do mesmo livro, da primeira carta de 2 Kefa, diz o seguinte para nós: portanto, todos aqueles que escaparam das contaminações deste mundo, por meio do pleno conhecimento do nosso Libertador e Salvador Yahushua, o Mashiach. Quer dizer que nós vemos que nós fomos libertos das corrupções, escapamos da corrupção do mundo, por meio do conhecimento do nosso Libertador e Salvador, Yahushua, o Mashiach. Então, tem pessoas que estão na igreja, mas não conhecem quem é o seu Libertador, não conhece quem é o seu Salvador, não conhece o Mashiach, não conhece o Eterno. Então, são pessoas que estão na igreja, muitas vezes, por estar, mas não conhecem, não tem nenhum conhecimento, nem de si mesmo, em relação ao Criador, e nem do Criador em relação a si. Então, nós vemos que essa pessoa tem uma fé que não é capaz de salvar, porque a nossa fé nos salva mediante o conhecimento que temos do nosso Salvador, Yahushua Mashiach, que é o nosso Libertador, e o nosso Salvador e também o nosso Criador, porque nele, ele não é outro. O Mashiach, aquele que age no Mashiach, não é outro, senão o Eterno, o Criador, o Salvador, o Libertador, aquele que no corpo do seu Filho nos redime dos pecados por meio do seu sangue derramado no madeiro em nosso lugar. Então, nós vimos aqui que o nosso Libertador e Salvador é Yahushua Mashiach. Vamos ver também isso confirmado em Yeshayahu, capítulo 43, versículo 11, depois 45, versículo 22. Versículo 11, 43 de Yeshayahu, que é Isaías, diz o seguinte: eu sim sou Yahu, e além de mim não existe Salvador. Quer dizer, não existe um Salvador fora de Yahu. Então, quando vimos os emissários falando que o Mashiach, Yahushua Mashiach, é o Salvador, é o Libertador, é o Criador, ele está falando de um único ser. Eles compreendiam muito bem, mais que todos nós, esse agir, essa situação da morada, da habitação do Eterno na pessoa do Mashiach, coisa que muitos hoje não compreendem. E por não compreender essas verdades, fica com a mente confusa, cheia de doutrinas várias, de ventos de doutrinas, muitas vezes providos da verdade, sem a luz do Espírito, e fica incapaz de entender a verdade expressa a palavra do Criador. No capítulo 45 de Yeshayahu, versículo 22, vai dizer para nós o seguinte, no 22, o Eterno convidando as pessoas para serem salvos. Então ele está aqui colocando como Salvador único, Ele diz aqui: voltem para mim, sejam salvos vocês e todos os confins da terra. Não era só Israel, não era só o povo de os Yaldins, não. Todos os limites da terra, todos os confins da terra, todo o planeta Terra, Pois disse ele: pois eu sou o Salvador e não existe outro. O Eterno é o Salvador, existe outro. Não adianta dizer que o Pai é o Salvador, que o Filho é o Salvador. Isso é mentira de Satanás. Isso é enganação. Despertem, abram o olho, gente. Os servos do Eterno, talvez, nós dos messiânicos, talvez estamos enrolados com essa situação, com esse ponto de vista, essa maneira de crer. Imagine aqueles que estão na apostasia, nossos amados irmãos que estão aí nas igrejas apostatadas, filhos de Babilônia, crendo na doutrina babilônica, com um DNA babilônico no seu âmago de fé, no seu coração. Pessoas sinceras, querendo ser salvos, sedentos da vida eterna, mas, no entanto, impedidos de serem salvos por causa de falsas doutrinas pregadas. Essas pessoas se tornam vítimas, e essas pessoas se tornam vítimas de um sistema religioso corrupto, maligno, que o mundo tem hoje para matar as pessoas espiritualmente. Então, como que está escrito, Satanás, que é o ladrão, ele vem somente roubar, matar e destruir. Ele rouba a nossa fé, mata a nossa esperança de vida eterna e destrói
a nossa alma eternamente, porque ele nos leva à condenação para a destruição eterna no dia do final de julgamento de todas as coisas. Então, precisamos ter o olho aberto com essa questão religiosa, com essas doutrinas romanas pagãs que permeiam dentro do mundo evangélico, do mundo religioso evangélico chamado de mundo cristão. Então precisamos acordar, amados, para voltarmos para a palavra, voltar para o eterno, como disse ele aqui no versículo 22, como diz o eterno aqui no capítulo 22 de Isaías, capítulo 45. Voltem para mim, sejam salvos, não há salvação fora do eterno. Alguém diz para você, venha cá, aceite a Jesus para você ser salvo. Quem é Jesus? Seria ele o Filho do Eterno? Claro que não. Jesus é a criação romana. Você aceitando Jesus, amado, você nunca vai ser salvo, você tem que aceitar o Eterno. Então você tem que voltar para o Eterno. E você vai voltar para o Eterno? Está através daquele que ele habita na terra, porque ele está nele. Isso vimos em Alhana, que é João, capítulo 14, versículo 6. Disse o Mashiach ali, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim, por meu intermédio. Então o Mashiach, a carne, o corpo gerado no ventre de Mira, aquele homem que está ali, que é a habitação do Eterno, ele é o caminho, é o único caminho que nos leva ao Pai Celestial. Mas será que onde é que está o Pai Celestial? Disse ele, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Quer dizer, o Pai estava onde? Quando ele falava isso, o Pai estava onde? Estava nele. O humano, a carne física está falando, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Quer dizer, se não for por meio do meu sacrifício dele, por meio da sua obra redentora, por meio do seu sangue derramado, por meio da fé e seu imaculado nome. Não, ninguém vem ao Pai que está habitando no Mashiach, se não for através da fé, do sacrifício, do sangue derramado do Mashiach no nosso lugar. Então, aí é o meio, e quando ele diz, venham a mim, voltem para mim, está chamando você a vir, e através, isso você só pode ir até o Pai, como disse o Mashiach, vir ao Pai através do próprio Mashiach, que é o homem, né? Como diz aqui, vocês, todos os confins da terra, vocês, os judeus e Aldi, e todos os confins da terra, todos os goíns, todas as pessoas que creem em qualquer parte do mundo, pois eu sou o Salvador, e não existe outro. Então isso aqui é muito forte, irmão, é muito seguro, é muita segurança para aquele que crê, mas que crê de fato e verdade, não é aquele que crê aleatoriamente, que crê porque foi induzido a crer, porque alguém os levou a crer, não. É aquele que crê porque realmente sentiu no coração um verdadeiro arrependimento, necessidade de uma verdadeira transformação, e voltou para o Eterno através do caminho que ele estabeleceu. Um caminho pleno, um caminho pleno que diz a palavra, que o imundo não caminhará por ele, mas só os caminhantes, só aqueles se prepararam, só os eleitos. Segundo Kéfas, capítulo 3, versículo 18, e nada nos dá um recado maravilhoso ainda. Vamos lá, gente. Porém, continue crescendo na bondade e no conhecimento de nossos libertadores, salvadores, Yahushua Mashiach. Você vai ver que em outras convidas, crescendo na graça e conhecimento, aqui é crescendo na bondade e no conhecimento do nosso libertador e salvador Yahushua, o Mashiach. Ora, nós vimos agora lá em Isaías, capítulo 45, versículo 11, 43, 11, 45, 22, dizendo que o Salvador é o Criador, é Yahweh, o Eterno, ele é único e não há outro além dele. Porém, aqui Kéfas continua falando para nós em sua carta, movido pelo Espírito Eterno, dizendo para nós que o nosso libertador e salvador é Yahushua Mashiach. E diz que a ele seja dada honra, agora e para toda a eternidade. Anaó. Imagine aqui que a palavra diz que o Eterno não dá sua honra a outro. Não dá sua honra a outro. E aqui toda a honra agora, e a ele seja dada uma honra, né? Então a honra do Eterno não é dada a nenhum outro. Quando diz a ele, ao Mashiach, dada a honra, é porque está dando a honra não ao homem, à carne, aquele filho de Miriam, mas
o eterno, o Pai eterno, o Espírito eterno, o Altíssimo que nele habita. Então, por isso que ele é de toda honra, todo louvor, toda exaltação. Não é verdade? Então, nós encontramos aqui que, ainda no capítulo 22, versículo 8 de Ishaial, ele vai dizer isso, que ele não dá a sua honra a outro. O Eterno não dá a sua honra a outro. 42 de Ishaial, que é Isaías, versículo 8. Diz o texto: Eu sou Yahweh, esse é o meu nome. O nome dele não é Jeová, viu, gente? O nome dele não é Jesus, o nome dele não é Pedro, nem Paulo, nem Joaquim. O nome dele é Yahweh. Esse é o meu nome. E se nós pegarmos lá em Êxodo capítulo 3, versículo 15, vai dizer que esse é meu nome eternamente. Ele diz que o nome ali, esse nome Yahweh dele é eternamente, que é Yahweh, né? E diz ele aqui: a minha honra a outro não a darei. Como é que agora Kefa está dizendo, será que Kefa está contra a palavra, será que Kefa ficou meio perturbado e agora está pregando contra a palavra do Criador, contra a verdade? Claro que não. Kefa está cheio do Espírito, Kefa foi escolhido pelo próprio Yahshua para ser o emissário, para ser o apacentador da sua congregação, dos seus eleitos na terra. Então o Eterno não escolheria o Mashiach, não escolheria errado. Ele, com a escolha que ele fez de Eudá, que é Judas, ele não fez errado, ele fez porque ali era para cumprir a Escritura. Tinha que ter o Judas ali, que é o Eudá, o Iscariote, no meio dos seus discípulos, seus talmidim, para realizar aquela obra de traição, para que acontecesse o plano redentor em nossas vidas. Agora, aqui vemos que o texto está dizendo aqui que a honra do Eterno, ele não desta honra a outro não a darei, nem o meu louvor às imagens esculpidas. Então aqui o Eterno tem ciúme da sua honra, a honra é dele, não outro. Honra de ser Criador, honra de ser Libertador, honra de ser Salvador, honra de ser o verdadeiro dono de tudo, só é dele. E aí vemos que essa mesma honra é dada agora àquele que se diz Filho do Altíssimo. Isso por quê? Está dando honra a outro? Não. É porque quando o Kefa falou isso, ele falou sabendo, com convicção, de que dentro ali naquele corpo do Mashiach estava habitando aquele que toda a honra pertence a ele. Todos esses textos, amados, são unânimes em afirmar que Yahushua Mashiach é o Salvador, que ele é o Criador, que ele é o Eterno que está ali habitando naquele corpo. E como fica nosso entendimento diante dessa situação, né? Se nós que vemos religiosamente crendo que o Pai é um, que o Filho é outro, que o Espírito Santo é outro, que faz essa divisão de pessoas, de atitudes, de operações, como é que fica a situação agora, como é que fica a nossa situação diante dessas condições que a palavra nos mostra, né? Então vejamos aqui, 1 Rana, capítulo 4, versículo 14. E nós vimos e anunciamos aos outros que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Vimos aqui, amados? O Pai é o Salvador. E agora envia o seu Filho como Salvador do mundo. Viu aí? Porque disse-nos o emissário Yohanan. Quem é o Salvador do mundo? O homem que nasceu de Miriam, ou o Espírito Eterno que habita neste homem? É uma questão para nós analisarmos e responder a nós mesmos. Quem é o Salvador do mundo? Os textos anteriores dizem que o Eterno é o único que é Salvador e não há outro fora dele. Agora, de repente, ele viu o seu Filho como Salvador do mundo, recebendo honra como ele. Não o homem, não a carne, mas o Espírito que nele habita, pois nele habita corporalmente toda a plenitude do Pai. E esse é o grande mistério da piedade. O Eterno Altíssimo se revelando em carne para realizar o seu plano de salvação ao pobre homem pecador. Esse foi o único meio estabelecido pelo próprio Yahweh para remir-nos de nossos pecados. Como está em Hebreus,
capítulo 9, versículo 22, onde diz: e quase todas as coisas se purificam por meio de sangue. E segundo o mandamento da Torá, e sem derramamento de sangue não há lugar para expiação de pecados. Se nós fosse querer ser salvo pelos nossos atos, nossas obras, como alguém tem pregado que você pode ser salvo pelas suas boas obras que faz, ou ser salvo por alguém que não morreu por nós, porque o Jesus pregado no romanismo, ele não morreu por ninguém. Quem morreu no madeiro, por remanescente pela humanidade, foi o Mashiach, o Filho do Altíssimo, e o seu nome nunca foi Jesus, não é e nunca será, porque esse nome não existe dentro da cultura hebraica. Ali o anjo anuncia a família que o nome do menino seria Yahshua ou Yahushua, conforme algumas traduções, né? Mas nunca Jesus. Tradução nenhuma com base no original traz essa conotação que o Salvador recebia o nome de Jesus. Porque Jesus é uma criação romana que veio se dar depois do Mashiach já ter sido executado no madeiro em favor da humanidade. Se não fosse assim, amados, estaríamos diante de uma baita confusão espiritual. Assim como vive o mundo moderno, em seu maior índice de confusão, o mundo moderno está vivendo o maior índice de confusão religiosa, chamada de apostasia do tempo do fim. Esse tempo, o sistema religioso pagão do mundo, esse é o tempo, o pico mais alto de apostasia, e ainda estava subindo mais uma coisa, mas já estamos no auge de apostasia do tempo do fim. Então, nosso mundo atual está sofrendo, passando por uma apostasia que nunca teve antes, pois ensina esse sistema religioso mundial, romano pagão, ele ensina que há mais de um Criador, pois está escrito, por faltar-lhe a luz da verdade, por lhe faltar a unção do Espírito Imaculado, que é quem nos guia toda a verdade, eles interpretam parte das Escrituras segundo o seu bel prazer carnal e entram em caminhos de doutrinas antibíblicas, doutrinas que não são verdadeiras. Pois está escrito que o Pai Eterno é o Criador de todas as coisas. Está em Gênesis capítulo 14, versículo 19. Já sabemos no texto bíblico que o Criador é o Eterno e Ele é único. E aqui em Gênesis 14, versículo 19, vamos ler o que está escrito. E abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão do Criador Altíssimo, que possui os céus e a terra. Ele é o Criador Altíssimo. Quem é o Criador? O Altíssimo, que possui os céus e a terra, que criou os céus e a terra, que possui tudo que ele criou. Agora vamos dar uma olhada, em comparação a esse texto, em Yohana, que é João 1:10. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. O mundo foi feito por quem? Quem estava no mundo e que não foi feito pelo mundo e que tinha feito o mundo? Quem era? Era o Mashiach, o filho de Miriam, que estava no mundo, que o mundo foi feito por ele e o mundo não conheceu. Sim, a princípio o texto está dizendo, falando do Mashiach, mas que está falando do próprio Eterno que habita no Mashiach, que ele estava no mundo, mas o mundo não conheceu. O mundo não entendeu o seu plano, o plano do Eterno de salvar a humanidade. Então, em Colossenses capítulo 1:16, vai dizer para nós, concluindo esse texto de João 1:10, né? De Yohana 1:10. Vamos ler Colossenses 1:16. Diz o texto: porque por meio dele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, seja um trono, sejam dominações, seja principado, seja potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Quer dizer,
Não o Machia, o homem que nasce de Miriam, o homem carne. Não, mas por aquele que habita no Machia. Por isso que ele agora é chamado pelos amizades de salvo, de Criador. Porque o corpo ali agora está nele habitando o Espírito eterno, o Criador. Diz que por ele, versículo 16, porque por meio dele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. As visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Não existem dois salvadores aqui, amados, porque lá em Shaial o Eterno está dizendo: eu sou o Criador e fora de mim não há outro, não há Criador, não há outro Salvador, não há outro dono, eu sou o único. Aqui está acontecendo, que é o trabalhar do Eterno que estava habitando no Machia. Por isso que o tua show de hoje é: o Eterno Yahweh habita no seu filho Machia, que de fato então é o Altíssimo, Criador de Abraão, que nós vimos lá no texto anterior. Vamos ver capítulo, Shaial, capítulo 9, versículo 5, que na Bíblia de João Pedro de Almeida é versículo 6. Porque um menino nasceu para nós, um filho nos foi dado, e o domínio repousará sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Altíssimo Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então, amados, esse texto deixa muito claro que o Criador de todas as coisas, por meio de quem foi criado todas as coisas, criado por ele e para ele, é o próprio Eterno que vai estar aquele menino que vai nascer para nós, que no caso é o Machia. Não é o Machia, mas o seu nome, o nome que é dado àquele menino que vai nascer, que o Machia vai nascer ali, o nome dado a ele, que é o nome de Ausha, o Yahushua, é Yahu, porque a Shua aí, no caso é Yahushua, Yahu é o Criador, o nome do Pai, Shua é libertação, o Shá, que é salvação. Então, ele é o libertador, ele é o salvador, ele é o Criador. Então, ele está tudo, agora ele está ali, ele está no Machia, aquele que vai nascer para nós. Então, por isso que não o corpo, mas o nome que é dado a ele. Esse nome é Maravilhoso Conselheiro, Altíssimo Forte, que como diz Deus Forte, né? Pai da Eternidade, ou Pai Eterno, e Príncipe da Paz. Príncipe é rei, rei de paz, rei de Salém. E no caso, Melquisedeque veio como rei de Salém, né? Que era o protótipo, uma representação do Machia, que é rei divino. Então vimos aqui que, na verdade, quando nós encontramos ali em Lucas, chegamos em Lucas, capítulo 2 e versículo 11, os anjos vão falar essa mesma coisa para os pastores que estavam ali nos campos da redondeza de Exalai, apastando seus rebanhos à noite. Então vamos lá, uma olhadinha lá, rapidinho, que o nosso horário já está terminando. Lucas capítulo 2, versículo 11. No versículo 10, os anjos aparecem aos pastores e anunciam a eles que vai trazer para eles boas novas de alegria, né? Aí ele vai dizer que é para todo o povo. Então no versículo 11 vai dizer o seguinte: porque hoje mesmo, essas eram as boas novas que era de alegria para todo o povo. Na cidade de Davi nasceu o Salvador de vocês. Mas o Salvador não é eterno? O Salvador não é lá no livro dos profetas? Ele não é o eterno Criador real, que não há outro? Como é que ele nasceu? Quem nasceu ali foi o menino, no qual habitaria o Salvador. Isso é o que o texto está dizendo. Ele é o Machia. Quem é o Machia? Ele é o Machia. O Machia falando do homem, o Altíssimo. Quem é o Altíssimo agora aqui? O Machia homem, cai nascido de Miriam, ou aquele que se completa habitar nele, que é o Salvador eterno. Pois nele, naquele menino, vai estar habitando o Salvador eterno, o Pai eterno. Que disse nesse, no lado do batismo, diz: este é meu filho amado, que é o Machia, em quem tem o prazer de habitar. Então, quem era o Altíssimo aqui? Era o menino que havia nascido de Miriam, que agora vai ser, como homem, vai ser batizado, ou é o Espírito eterno, Pai Celestial, o Altíssimo, que está
descendo sobre o homem, sobre o Mashiach, e permanecendo nele, pousando sobre ele. Então, claro que o Altíssimo aqui é o Eterno, o Espírito Eterno, e de Rei Vaferrer, aquele Criador de todas as coisas, que antes de todas as coisas ele existe. Este é que é o Altíssimo. Então, se não fosse assim, estamos diante de dois Altíssimos Criadores, né? Se não fosse dessa forma. Porém, a palavra não deixa dúvida. Ishaiah, 44, versículo 22. Esse deixa para nós que o Eterno, o Criador, o Eterno é o Criador, ele é único. E ele fez tudo sozinho. Ele não tinha ninguém junto com ele fazendo a criação. Vamos ver aqui, 44, versículo 24 de Ishaiah. Diz o seguinte: assim diz Yahweh, seu Redentor, quer dizer, aquele que salva, aquele que liberta, aquele que é o Salvador da humanidade, que te formou desde o ventre materno. Eu sou Yahweh que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e esparei a terra. Quantos estavam ali com ele? Quem estava ali com ele? Quantos auxiliares o Criador teve na hora da criação? Para criar o mundo, criar as coisas, criar o homem? Quantos? Diz ele que ele fez todas as coisas sozinho. Ele é único. Será que as pessoas não leem a Bíblia? Não buscam na luz do Espírito compreender as Escrituras? Vemos aí pessoas formadas, homens sábios, teólogos, doutores, estudantes e ensinadores da palavra, elaboradores de livros importantíssimos em termos de estudos bíblicos, né? Então, aonde está essa gente que não lê as Escrituras como elas realmente são? Isto prova que o Eterno Criador é único. Isso fica provado, para nós terminarmos o estudo de hoje, Efésios 4, versículo 6. Quando Shaul diz que há um só Salvador, uma só fé e uma só invenção, no versículo 5, ele também diz no verso 6, que há um só Criador, hein? De conformidade com o texto de Ishaiah 44, verso 24. Pai de todos, o qual é o Altíssimo, ao nascer o menino, ele habitaria nele, que é sobre todos e por todos e em todos. Que o Eterno nos abençoe nesta manhã, para que possamos entender este assunto no seu contexto original, na sua essência, não pela letra, não pela religião, mas pelo Espírito do Eterno. Que possamos nos fundamentar, firmar nossa fé naquilo que é verdadeiro e não naquilo que é efêmero, passageiro, falso, enganador. Que o Eterno abençoe a todos em nome de Yahweh, nosso Salvador.